Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, e aí, Berê? Procura pesquisando aí na sua biblioteca, né? A Joaquim, Sueli, eu, Helena de Fátima, a Rita, que está aí por trás dos bastidores, e a equipe que não está aqui na tela, mas está na sala. Qualquer coisa, se precisar, eles sobem. Então, a gente está sempre com plano A, B, C e D. E o pessoal chegando aí, ó, a Leni, que vai estar aí respondendo muitas das questões, conversando com o pessoal aí no chat. E assim é o nosso estudo, em equipe. Graças a Deus, esse mês é o mês da comemoração do lançamento dos 70 anos desse livro. 70 anos, olha, a idade que eu vou fazer agora, 70 anos. Então, estamos aí... Quando eu nasci, ele foi lançado. Então, a gente vai iniciar recebendo todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria renovada estar aqui com vocês. Estou falando em nome da equipe, mas todos têm esse mesmo sentimento. E a gente vai iniciar com a leitura do capítulo 13, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Ô, Joaquim, você quer ler fazendo um misto desses parágrafos, por favor? Lê um pouquinho de cada parágrafo. É grande, a gente só tem 1 hora de estudo. Pois é. Benefícios pagos com a ingratidão. Pode ler. Joaquim, pode ler. Benefícios pagos com a ingratidão. Pois não. Então, benefícios pagos com a ingratidão. O item 19. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? Nessas pessoas existem mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu, mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. É uma comunicação dada por um guia protetor em Sens, 1862. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Envolva-nos a todos, Senhor,
com as tuas bênçãos de paz, renovando-nos as forças do corpo e da alma, para que, através deste estudo, possamos compreender cada vez mais as tuas leis, Senhor, como também compreender mais profundamente as lições contidas no Evangelho de Jesus, o nosso querido amigo espiritual, este pastor que conduz-nos pelos caminhos da evolução espiritual. Envolva-nos a todos que aqui estamos reunidos nesta manhã com a tua bênção, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a Rita vai colocar para nós o slide. A gente não terminou o texto da semana passada, a gente vai dar continuidade à leitura do texto na íntegra do Memórias. Vou pedir a Sueli aí para ler, tá, Sueli? São dois textos, são dois finalzinhos. Aí a gente volta lá para onde nós terminamos na semana passada e vamos reiniciar nessa, tá? Faz o favor, Sueli. Então, bom dia a todos e que Jesus nos ampare nessa manhã de hoje. Continuando o assunto aqui, que nós estávamos na semana passada, ele vem falando: desrespeitando as cães veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações vibrados pela filha ingrata, que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno. Eram agora insultadas no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas, que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros. Enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes venham impulsioná-las a novas tentativas de progresso. Então a gente volta lá vamos dar continuidade a essa reflexão. No nosso slide que a Rita vai colocar aí, a gente está vendo agora o resumo, antes de entrarmos aí, Camilo, desculpa, ele diz assim: agora a resistência da autossugestão maléfica recordava as lendas e superstições. Nós vimos isso, demos uma pincelada sobre essa questão, e a gente vai dar uma reflexão e com o Hermínio Miranda, que está ali, aonde já está na tela aí, tá? Começar aí com a Berenice, tá? Então, o Hermínio Miranda a gente vai ver. Por quê? Foi relatado todas a agrura daquelas jovens, daquelas pessoas que ficavam lá. Então, o Camilo fala para a gente que essa autossugestão, porque ali, tudo que elas viram que foi lido pela Sueli, tem a questão ainda continua a questão das autossugestões, ainda continua a questão das lendas. Essa é a continuidade que a gente está fazendo, tá, gente? Como era um assunto muito importante, a gente não quis resumir semana passada, então a gente está dando continuidade ainda à questão das autossugestões na leitura onde as moças, a leitura colocou a postura que elas tiveram, então por que ali, onde elas estão, ali no vale, elas têm aquelas visões, elas têm aquelas questões que Camilo fala, que é da questão da autossugestão, que persistia da autossugestão,
maléfica recordava as lendas e superstições. Então, está embutido toda uma cultura delas ali. Aí trouxemos Leon Denis, na semana passada. Hoje a gente vai entrar com a obra de Hermínio Miranda, O Tempo, a Memória e o Tempo. Aí está aí na tela, Berenice. Vamos iniciar com você, por favor. Isso. E essa experiência é para todos nós, encarnados, desencarnados, porque quem é que pensa? É o espírito. Né? Então, na hora que ele pensa, é a hora que ele está vivendo tudo aquilo, mesmo que tenha acontecido alguma coisa no passado. Nós mesmos, se nós ficarmos presos ao passado, pensando sempre nele, ele é o quê? Ele é exatamente o nosso presente e a gente vai carregando aquela situação toda. E no resumo aqui do Hermínio Miranda, o tempo é realidade que transcende nossas limitações espaciais. Então, na hora que a gente busca algum acontecimento nosso, de qualquer lugar desta vida ou de vidas passadas, não importa, aquilo se faz presente. Como ele diz aqui, a divisão presente, passado e futuro, que a gente faz a divisão até de uma maneira cronológica para a gente se entender, é meramente didática, destinada a reduzir a termos compreensíveis uma realidade que, sob muitos aspectos, ainda nos escapa, mas que parece contínua e simultânea. Embora todos já tivessem desencarnado, estivessem lá, mas estavam todos presos no presente que fez a decisão de desencarnar. O presente do momento do desencarne. Aquele presente naquele momento que as coisas estão acontecendo. Então, essas experiências que a gente acompanha, que a gente deve trazer para o nosso dia a dia, e a gente se fortalecer para não ficar vivendo de um passado que já aconteceu. Que a nossa visão seja sempre de futuro, seja sempre de hoje para frente. E agora, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer? O que eu posso me melhorar hoje para que a gente não fique preso ao passado? Que ele continua falando que o presente é apenas uma linha móvel que arbitrariamente imaginamos para separar em duas, passado e futuro, que é uma realidade indivisível e global. E isso a gente traz na nossa memória. Veja que eles já morreram, já desencarnaram, o corpo já não tem mais nada, o cérebro não tem mais nada, a máquina do cérebro não tem mais nada, mas eles vivem tão profundamente aquelas sensações todas. E toda hora a gente tem que analisar que tudo aquilo que eles estão vivendo, tem uma frasezinha lá que Camilo coloca, eles abandonaram o lar. A decisão foram deles, a decisão de cada um de abandonar o lar. Então, abandonar o lar está lá no passado, mas essa sensação ela vai trazendo consequências futuras. Por quê? Quem tem alguma coisa e não valoriza, é da lei de Deus retirar aquilo que a gente não valoriza. Então, essa memória, esse pensamento, esse presente, passado e futuro, como dizem as pessoas ligadas à área da psicologia, né? Que ficar preso ao passado causa depressão, ficar preso ao futuro causa ansiedade. Então, a gente está sempre escolhendo, mas a escolha é nossa, é do espírito. E quando a gente não consegue se afirmar, se aprumar, vamos buscar ajuda. Ajuda na psicologia, na psiquiatria, no atendimento fraterno, ajuda nos passos. Se você não consegue ficar firme no seu presente, se programando para criar um futuro de construções benéficas para você, de trazer um conforto espiritual para você, busque ajuda, porque essas pessoas que nós estamos estudando, elas não buscaram ajuda, mas tinha ajuda disponível para todas elas, né? Isso mesmo. Não é isso, Joaquim? Concordo, com certeza. Eu fico sempre pensando nessa questão da utilização do tempo presente, né?
E muitas vezes nós ficamos relembrando situações que só trazem amargor e aflição. Uhum. Há pessoas que têm isso, né? Ficam presas lá atrás e quando poderiam estar vivendo um presente melhor, e principalmente no presente, no momento atual, você está investindo para ter um futuro muito menos aflitivo, muito menos complicado. Mas parece que o nosso mundo tem uma característica, os espíritos que aqui vivem reencarnando e desencarnando, com exceção dos superiores, mas parece que, na média, assim, nós temos uma tendência a ficar muito presos a determinadas situações do passado e não conseguimos, no presente, construir um futuro melhor. Lançar a semente para ter um futuro melhor. Mas é muito bom que eu sempre, quando alguém chega e me pergunta se eu gostaria de saber o que eu fui, eu disse, não quero saber no momento. Não me interessa mergulhar em situações, porque se você raciocinar, se você refletir, você sente as consequências daquilo que você fez. Há uma série de sintomas e situações, seja a nível no corpo ou na alma, você sente determinadas reações que, como já dentro da própria doutrina espírita, os espíritos nos disseram isso, né? Procura se autoanalisar, que você vai descobrir o que você foi e o que você não deve fazer hoje para não ter novamente também uma situação no futuro. É verdade. É isso, Sueli? Está concordando aí com a análise deles? Com certeza, né? A gente sabe que esse presente, passado e futuro depende mesmo do nosso estado, que se a gente viver muito nas memórias do passado, a gente vai viver o passado, né? É o presente na sua vida. E a gente verifica isso muito nas mesas de desobsessão, onde os espíritos ficam ali revivendo um passado e fica paralisado naquele momento. Então, ele fica paralisado, ele não percebe que ele já está num outro momento evolutivo, que ele tem que acompanhar, e ele fica paralisado ali séculos, muitas vezes. E aí, isso daí, ele vai viver presente, para ele ali é presente. Então, essa questão de passado, presente e futuro, a gente tem que ter muita noção de que a gente é um só, é um bloco só. É um bloco só, né? Até o Bergson fala isso mesmo também, né? O Leon Denis fala sobre o Bergson, isso, que você é um bloco só. E que tem, como o Leon Denis fala, como um iceberg. O iceberg são memórias profundas que, às vezes, têm mais história no passado do que propriamente no consciente, no presente. E quando a gente vai ficar lá naquele passado, ele vai se repetindo lá no presente. Então, ele sobe o iceberg, que está lá no fundo, está lá no presente, muitas vezes. Então, essa questão de passado, presente e futuro, a gente tem que se olhar como espírito imortal e perceber que muitas vezes a gente fica muito vivendo um passado ao invés de avançar para novas experiências, porque o progresso é avanço de novas experiências e entendendo e não esquecendo o passado, entendendo o passado para então renovar um presente. Esse é um exercício muito rico e muito importante que o Espiritismo nos convida, né? Você não esquecer seu passado, respeitar, mas ter resignação, obediência para então promover um futuro mais feliz, que é o nosso projeto, né? Então a gente... Helena, eu estava me lembrando aqui sobre o livro dos médiuns, das perguntas que se podem ou se devem fazer aos espíritos. Né? Boa! Lá nós encontramos sobre perguntas, os questionamentos sobre o passado e o futuro. É interessante que na obra não há questionamento sobre o presente. Interessante. É passado e futuro. Mas não há questionamento sobre o presente. E, no entanto, seria interessante que aqueles que já têm acesso ao livro dos médiuns procurassem esses questionamentos lá. As respostas são interessantíssimas sobre a questão do passado e o futuro. Então, a gente está vendo que utilizar essa obra de Hermínio Miranda, que é uma obra maravilhosa, né, A Memória e o Tempo, ele vem tratando justamente sobre essa questão, que não existe, é tudo tempo atual.
É tudo o tempo atual. Agora, está tudo arquivado, a questão é essa, está tudo arquivado, né? E a gente segue, quando ele fala assim, o presente é apenas uma linha móvel, que a Berê leu e falou sobre isso, que arbitrariamente imaginamos para separar em duas, passado e futuro. Uma realidade indivisível e global, é uma realidade só. Essa questão de dividir é didático, é só para a gente se localizar. Tanto por exemplo, o nosso calendário. A gente naturalmente segue como se fosse uma coisa natural, mas, no entanto, foi criada pelo homem. Julho, de Júlio César, agosto de Augusto, né? Que foi, já que ele criou um mês, eu vou criar um também para mim. Não estamos aqui querendo estudar isso, mas a gente sabe que foi nessa forma. Então, ele segue aqui falando sobre a questão da consciência e subconsciente. Por quê? A Sueli está até na... Pode avançar para a questão da consciência e subconsciente, Rita? Por quê? A nossa mente, como a Sueli trouxe, é um iceberg. A gente pensa que tudo que a gente está vivendo é só essa ponta do iceberg? Não. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, qual o hábito que a gente tem? Qual a cultura que a gente ganha? Qual o que a gente vai se credenciando, se habilitando, para não pensar só no aqui e no agora? Porque se você pensa só no aqui e no agora, você vira o quê? Um materialista, com mentalidade materialista. Não é nem tão materialista de escola, mas é com ideias materializadas. O que não ocorrer no nível do que a gente vê, o que não acontecer exatamente agora, a gente entra em desespero, que é o grande problema da vida de relação nossa. Tudo tem que acontecer aqui e agora, e não é bem assim, né? A gente tem o Evangelho, que dá para a gente, principalmente ali na mensagem de Lacordaire, no capítulo 5, item 18, ele deixa isso bem claro, depois vocês leem. Então, aí vamos ver aqui, está aí para a gente, Joaquim, questão da consciência. A gente não está fazendo estudo profundo, não, mas é só para a gente estar vendo qual é a origem que as pessoas se deixam levar pela essa cultura do nada, essa cultura da vida sem sentido. Essa é a provocação que a gente está fazendo. Não é só como que a gente faz, como é que faz a prevenção contra a cultura da desistência da vida? É estudando-nos a nossa natureza, que não é essa natureza de corpo físico. Esse é o objetivo, tá? Então, vamos ler aqui esse trecho. Consciente, subconsciente e inconsciente, mas que permanece uma realidade global indivisível. O tempo é realidade que transcende nossas limitações espaciais. A divisão presente, passado e futuro é meramente didática, destinada a reduzir a termos compreensíveis uma realidade que, sob muitos aspectos, ainda nos escapa, mas que parece contínua e simultânea. O presente é apenas uma linha móvel. Isso nós já fizemos os comentários a esse respeito. E, de uma certa forma, vai explicando até a situação dessas nossas irmãs e irmãos no Vale dos Suicidas, né? O quanto eles ficaram presos àquela situação. Em realidade, se eles tivessem tido uma compreensão melhor do que é a vida em si, provavelmente eles teriam feito as escolhas em níveis mais superiores e melhores, que não redundassem em tanto prejuízo, em tantas dores e aflições. Mas, de qualquer maneira, no decorrer da obra, nós vamos ver, e na decorrência dos estudos, nós vamos ver que eles não vão permanecer ad eternum nessa situação. Que é a misericórdia divina, né, Joaquim? Com certeza. Que é o processo da misericórdia divina, né? Isso mesmo. Aí a gente vai seguindo. O Bergson ele traz uma questão, as imagens e adoração. Isso é muito, muito importante para a nossa vida do dia a dia. Vou pedir a Sueli aí para ver para a gente essa teoria, lembrando que Hermes Bergson, é um filósofo que Leon Denis estudava bastante, tá?
Nós estamos aprendendo com Leon Denis. Todo o texto doutrinário espírita, a gente tem que aprofundar ele. Inclusive, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, na questão 211, ele diz que todo e qualquer estudo espírita tem que ter um estudo prévio. É o que a gente está fazendo, a gente está imitando Kardec, estamos aprendendo com Kardec. Então, a gente faz o estudo de pesquisa anteriormente, a gente estuda, para quando chegar assim, mas esse livro do Hermínio Miranda é muito difícil. Só é difícil, só é desconhecido, ou só é sobrenatural enquanto não é descoberto, enquanto a gente não vai atrás para ver o que está por trás. Então, quando a gente pega o livro e vai fazer uma comparação com o que o Camilo está falando, a gente vê a coerência. A gente vê o quanto Hermínio Miranda, e ele entendia desse assunto também, não é à toa que ele escreveu esse livro, e Leon Denis utilizando esse filósofo, nós estamos trazendo ele nessa questão aqui das imagens. Que imagem que aparecia? Por que aquelas imagens apareciam o tempo todo? Alguém criou? É o inferno criado? Ou aquilo ali estava dentro deles? Quantos medos nossos são bola de neve? Só rapidamente. Tem aquele filme do Harry Potter. Então, eles vão para uma escola para aprender a ser médium. Na escola, primeira coisa, tem vários professores, né? Então, tem um professor que ele vai acabar com o mito do medo. Aí ele faz, o que ele faz? Quem tem medo de lobisomem, sabe o que ele faz? Ele enche uma bola de gás, bola de aniversário, grande, aí apaga a luz, aí aquela bola começa a aparecer assim, né? Lobisomem, meia-noite, a lua, aí a lua vem aparecendo assim, todo assustado. Aí ele vai lá, sabe o que ele faz? Pega um alfinete, pum, e estoura a bola. Aí ele pergunta, cadê a lua cheia? Cadê o medo de vocês? Está aqui, ó. Estourei o medo de vocês. Aí ele começa a desenvolver. Gente, eu falei, caraca, que autora. Que autora. Isso sem falar outras coisas, mas já te dou a palavra. Então, ele fez uma dinâmica para mostrar que estava na imaginação dele. Então, eu não sei qual é dos volumes, que eu li todo aquele volume, que eu adoro aquela autora, gente, mas achei... Essa parte é fabulosa. Quem tinha medo de aranha, quem tinha medo de fantasma, os fantasmas vêm tudo... Aí ele vai e desliga o filme, é um filme que ele está passando. Aí, cadê o fantasma? Aí ele fala assim, rapidamente, fantasma é vocês, eu que estou com medo de vocês, com essa cara de assustado. É fabuloso. Então, é isso aqui que a gente vai ler. Fala, Berê. Não, porque tem muitas cenas desse filme que a gente até mostra para as crianças lá, para vencer justamente o medo. Porque tem uma outra aula dessa daí, que é no armário. Você abre o armário e o seu medo está ali dentro do armário. Eu conheço. E um garoto que ele tinha muito medo de aranha, mas muito medo. E quando ele abre, tem uma aranha pequenininha, mas o medo dele é tão grande que tornou essa aranha maior do que ele, quase que do tamanho da sala. E ele ficou ali impactado. Aí o professor falou para ele assim, pronto, seu medo está aí. Como você pode dissolver esse seu medo? Pense de uma forma alegre. Aí ele imaginou a aranha com um patinete. Com o patinete. Com patinete em cada perna e o patinete escorregando para cada lado diferente. Fabuloso essa lembrança. E ele começou a achar divertido e ele achou engraçado, porque a aranha começou a se atrapalhar, eram muitas pernas, cada uma com patinete. E ele começou a achar engraçado, e no que ele vai rindo, achando engraçado, aquele negócio se dissolve, porque ele apenas viu sob um outro ângulo, sob um outro ponto de vista. É, né? O ponto de vista de Kardec. E esse texto é muito isso. Esses medos, né, que eles estão, assim, inclusive, falando dessa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que trazendo para a gente as visões da devassidão, da calúnia, da sensualidade, da mentira, tudo isso, é porque a gente reconhece aquelas imagens que nós carregamos. A gente reconhece aquela situação que nós fazemos. Então, é um reconhecimento. E quando a gente se reconhece, às vezes a gente se choca, né? E aí o mais legal é, a partir desse choque, que é o autodescobrimento, nós criarmos métodos e buscarmos ajuda para a gente ir vencendo
essas situações todas aí, né? Que aí é o que acontece ao longo do livro. Cada um vai vencendo, cada um vai crescendo. E por isso que esse livro é tão maravilhoso, que é final feliz, que ninguém morre, todo mundo nasce, todo mundo vencendo as suas dificuldades e nos fortalecendo e nos incentivando a seguir esse caminho de se vencer a si próprio, né? É fabuloso. É justamente isso aí que a gente vai ler. A Sueli vai ler para a gente, Sueli, em relação às imagens e adoração do Henri Bergson. Por favor. Então, vamos lá. Então, Henri Bergson... Fazer seu comentário, lógico. A proposta do autor, ao discutir a mudança num primeiro momento, se dá concepção durante como uma experiência, tem uma experiência de cunho psicológico. Nesse sentido, ele problematiza a possibilidade de se pensar numa identidade de uma determinada personalidade, isto é, de um eu, entendendo-a enquanto um fluxo contínuo que muda sem cessar, sem considerar a noção de continuidade dessa identidade. Além disso, ele problematiza a categoria da liberdade. Então, o Bergson aqui, resumindo, ele vai pedir para você pensar no seguinte: você sabe que você é uma alma que vai mudando. Em cada situação, você tem determinadas posturas. Então, você muda sem cessar. Mas se você paralisa naquela ideia, você fica paralisado realmente no passado, e então fica parecendo o passado. Ideias de imagens, e dependendo da duração dessa imagem, da insistência, né? Até a Heloísa nos lembra disso, que a insistência e a duração daquela imagem que a gente faz, a gente fica vivendo um passado indefinidamente. Apesar de que ele afirma, o Bergson, pode passar outra, por favor, que a nossa alma vai mudando constantemente, e a visão daquela coisa que nos parece assustadora no momento, num outro momento ela já não é mais, porque a gente vai mudando constantemente. Isso é interessante para a gente pensar e mudar, porque a gente cresce. Então, uma coisa que muitas vezes é doloroso no momento, num outro momento ele já não é mais. E aí é muita misericórdia divina, porque muitas vezes você só está preparada para essa visão, para a aceitação do seu passado nebuloso, quando você já está realmente preparado. Só precisa, porque sua alma já mudou, você já cresceu, você já está com outro pensamento. Então, as representações, quando você já está num outro patamar, já não dói tanto. Aí você já está preparado, já pode aceitar a dor, já tem condições de entender e classificar aquela dor de uma outra forma. São todos esses pensamentos que a gente tem que ter esse projeto, que é o convite do Bergson. Você se olhar como um espírito que pode mudar a cada dia. Você não está estanque, então aquele medo não fica paralisado para sempre. E ele nos fala aqui assim, no entanto, ele aponta que a nossa existência interior se constitui por estados de alma. Esse ponto que ele fala aqui, são estados de alma. Aquele momento está difícil, mas depois pode não ser. Aquele momento pode ser de medo, como a Berenice falou, mas depois não precisa ser. Mas a gente precisa trabalhar essa nossa projeto de crescer, de perder os medos. Isso é um trabalho, isso daí são conquistas que a gente vai obtendo das nossas potências da alma, né? Que são sucessivos, isto é, são sentimentos, desejos e representações. São conquistas e são sucessivos, são estados da alma que a gente vai obtendo nas diversas encarnações. Ainda aponta que mudamos constantemente e que tal mudança nos é mais clara enquanto uma passagem de um estado para outro, porém, considerados neles mesmos blocos distintos que não mudam durante o tempo e que todo o tempo em que duram. Muitas vezes o tempo está mudando e o seu pensamento continua constante naquele pensamento ali. Então, você precisa pensar, se pode passar mais uma, que ele faz esse convite. Mais um. Assim,
Bergson nos faz a proposta do esforço para percebermos que o próprio estado da alma se modifica. Então, esse é o ponto de vista. Vamos estudar para a gente mudar o ponto de vista, porque o caso pode aparecer, mas a gente tem outra visão. Isto é, entender que mudamos sem cessar. E não porque passamos constantemente de um estado invariável para o outro. Ele não é invariável. A situação está ali, invariável, mas o seu pensamento, a sua alma mudou. Então, quando você muda o seu estado, você vê tem um outro ponto de vista, e é isso que a gente tem que entender, que a gente muda constantemente. E o projeto, o convite, é para a gente mudar para o bem, para o bom e para o belo. Porque a gente vai ver as dores e os sofrimentos, as ideias, as imagens, de uma maneira mais amorosa, para que a gente tenha mais conforto e adquira a virtude, o que é o nosso objetivo. Está fechado, Helena. Eu fechei que estava um barulhinho de cachorro aqui do lado do vizinho. Só para a gente estar lembrando que, para não distanciarmos do que estamos estudando. Estamos estudando a autossugestão. Aí, lá em cima, foi lido a passagem das damas que, desobedecendo toda aquela educação que foi preparada para que elas pudessem evoluir, e então elas seguiram um caminho por opção. Eu vou desligar aqui, porque está muito barulho aqui do lado, tá? Não está aparecendo barulho aqui, não. Não está, não? Ah, que bom, tá bom. Então, só para a gente dar sequência a esse pensamento, só para a gente ver o que a gente está estudando. Estamos fazendo aprofundamento do memória de suicida. Que a vida da pessoa fala assim, mas de que eles estão falando? Então, sempre botando o link lá no memória. Estamos ainda aprofundando as questões da sugestão e autossugestão. Mas o que é isso? A gente conhece o que é sugestão, autossugestão? O que a doutrina nos ensina sobre isso? Então, nós estamos trazendo aqui, como a Sueli trouxe, então nós temos como referência aqui o Henri Bergson, que é como eu estava falando, o autor que Leon Denis estuda bastante. Voltando aqui, Berenice, na questão da memória, ainda a gente dar mais uma voltada aqui para Hermínio Miranda, pedir a Rita para botar aí, quando ele fala memória, que a memória depende... Esse aí agora é Hermínio Miranda, eu acho. Isso. Ou é Bergson? Quando ele fala essa memória... Ainda é Bergson, desculpa, ainda é Bergson. Que a memória depende da experiência prévia. Agora, veja, o sofrimento dessas pessoas que estão aqui, eles estão revivendo uma memória, ou seja, de uma experiência também que está na memória deles. Porque a gente tem que se lembrar sempre aqui, quando eles falam que eles estavam agora escravizados por serem eles os donos dos impérios de trevas que escolheram, em detrimento do lar que abandonaram. A gente tem que estar sempre pensando nisso, porque muitas vezes nós estamos em impérios de trevas que nós escolhemos em detrimento de coisas que nós abandonamos. E aí isso vai ficando, isso é que vai dar o norte para as nossas vidas, de hoje em diante, para o nosso futuro. E a gente tem que ter essa visão, não é ficar preso construindo um futuro imaginado, não. É a gente ficar determinado a construir um futuro melhor, plantando hoje para colher no futuro. Quando ele diz a memória, que a memória depende da experiência prévia, ou seja, só vai para o arquivo da memória aquilo que expõe na imaginação. A imaginação não está sujeita a essa limitação da experiência prévia, dado que podemos imaginar coisas que não constam de nosso registro, muito embora a imaginação utilize material existente na memória, mas tudo está dentro de nós, todas essas nossas experiências. Pode ser até que não tenha sido uma experiência agora, neste momento,
mas nós estamos presos, né, ao que nós já vivemos, que faz parte da nossa memória. Eu acho que a gente tem que ficar muito ligado nesse sentimento que essas pessoas estão passando, nesse sofrimento que elas estão passando, e que a gente registre na nossa memória: olha, isto eu não quero passar, eu não quero ter essa experiência, eu não quero viver o que essas pessoas estão vivendo no mundo espiritual. O que eu preciso fazer para não viver isto? Porque, às vezes, o caminho, nós estamos no mesmo caminho que dessas pessoas. Às vezes, até trilhando, às vezes por sugestões dos espíritos que estão à nossa volta, que nos conhecem as nossas fragilidades, e ali colocam na nossa mente artimanhas que vão estar de acordo com os nossos valores, e a gente pode estar se encaminhando. Quantas pessoas podem estar ouvindo o nosso programa, o nosso estudo, e estar com esses pensamentos de desistência, estar com esses pensamentos de vivenciando essas situações de trevas, mas também por escolhas, né? Então, que a gente traga sempre esse estudo para o nosso arquivo, para esta vida, para esta reencarnação, para quando a gente desencarnar, para as próximas, que esses assuntos façam parte do nosso acervo espiritual, para no momento que a gente fraquejar, que ele esteja na nossa memória espiritual como remédio para nos fortalecer. Isso mesmo. Então é importante isso que ela está colocando, né, o Joaquim? Você pode trazer uma palavrinha para todos nós, o quanto nesse momento, quantas pessoas procuram os centros. O Joaquim tem muita experiência nisso, pode trazer para a gente também. As pessoas realmente procuram, como todos nós, procuramos também o centro espírita, buscando respostas, buscando orientações, porque também trazemos dentro da alma muitos questionamentos e muitas situações que são o acúmulo das más escolhas. Também fiz boas escolhas, não se vai falar só que no passado você só fez mais escolhas, mas muitas vezes as más escolhas se sobrepõem às boas, porque nos marcam mais. É interessante que eu vejo pessoas ficarem presas numa má escolha quando ela fez ótimas escolhas, mas mentalmente fica só refletindo naquele tropeço, quando poderia aprender a lição com aquele momento de queda, de vacilação. Os espíritos sempre, vários espíritos até, através de mais de um médium, nos disseram o seguinte, que a grande luta que travamos, embora pensamos que é com o mundo externo, é com o nosso mundo interno, porque ele está sobrecarregado realmente de memórias e de registros e de situações as mais diversas, e que, na continuidade da experiência que vamos passando, encarnando e desencarnando, nós vamos que nos defrontar com situações que nos põem frente a frente com aquilo que fizemos em outro tempo, para ver se, neste momento, eu estou num nível mais acima e eu possa resistir àquela fraqueza, àquela imperfeição, àquela situação que pode detonar. Porque vamos lembrar aqui a dona Ivone Pereira, ela teve que passar por muitas situações na sua última existência que lhe pôs à prova a resistência moral a recorrer ao suicídio novamente. Ela não teve uma vida a nível material fácil, não, foi muito difícil. Foram provas constantes. E ela diz isso mesmo numa de suas obras. Não foi fácil, mas ela conseguiu chegar ao final dessa última existência, podemos dizer, como uma vitoriosa. Ela conseguiu resistir novamente à ideia, porque estava dentro dela, a experiência arquivada, não estava? A memória não estava lá? Estava lá o registro. Ela foi mostrada a ela claramente, olha, em 2 situações ocorreu isso. Você precisa, nesta existência, ter muito cuidado para novamente não reincidir no mesmo erro do passado. Então, quantas vezes nós estamos diante de situações que nos testam isso?
Às vezes, nós somos levados durante o sono físico, nós somos levados a relembrar certas situações para que, no momento presente, na atual encarnação, não venhamos cometer aquele mesmo erro, ter aquela mesma falha. Porque está arquivado, nós trazemos isso arquivado. As boas e más experiências estão aqui conosco. Agora, as lições que eu tiro de tudo isso é que eu tenho que pensar bem e analisar. Bom, eu estou diante dessa situação. Isso é um teste? Isso é uma prova? É uma expiação? Muito bem. Então, como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou passar por isso? E aí, quando ele fala aqui nesse momento, né, que tinha esses espíritos que estavam debochando, quando ela mesmo fala que pareciam animais, entidades animalizadas e vis, né, tudo isso, mas depois ele conclui essa situação toda, mas ele diz assim, ó, mas essas entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Quais crimes que ele coloca? Sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos, perversos, caluniadores, sátiros. Então, aí a gente tem que fazer uma avaliação. Eu me encontro em alguma situação dessa? Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, né? Porque esse livro a gente tem que analisar todo ele, porque ele é um roteiro para a gente, ele é uma bússola. Olha, gente, tem isso aqui, vocês querem ou não? Não, olha, eu não quero fazer parte dessas entidades vis, animalizadas. Então, se eu não quero, deixa eu ver como é que eu estou aqui nesse momento, se eu estou envolvida em alguma dessas questões aqui, né? Que são as questões do dia a dia que se apresenta para a gente. E, às vezes, se apresenta de uma forma muito normal, né? O mundo hoje está normalizando algumas coisas que não são naturais, mas todo mundo faz. Mas eu não sei se a mãe de vocês era assim, mas a minha tinha uma lei: você não é todo mundo. Para a gente justamente fazer o quê? Uma avaliação de quem a gente vai seguir. Quem são as pessoas, os programas, as leituras, os filmes que me atraem? Eu gosto de quê? Porque são esses meus gostos que, quando eu desencarnar, eu vou fazer parte deles, porque eu vou continuar exatamente tendo esses meus valores. Embora possa ser até que ninguém nem saiba, pode ser no meu escondidinho, assim, na minha mente, que ninguém vai saber. Então, mas a lei de Deus sabe. E fala que são esse grupo aqui, que é essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos. Então, a gente tem que analisar quem são os nossos ídolos aqui. Nós temos. Quem nós admiramos? Por que nós admiramos algumas pessoas? Quais são os nossos valores morais? Não é ser moralista, né? Apenas, como Jesus falou, o branco por fora e podridão por dentro. Não é isso. É por dentro mesmo. Quem são os nossos ídolos? Quem são as pessoas que a gente gosta? Tem uma música que fala, né? Os meus ídolos todos morreram de overdose. Então, quem são? O Suassuna, ele fez uma vez um seminário só em cima disso, que ele fala que o ídolo dele foi crucificado. E aí ele vai falando sobre essas questões de Jesus. Então, quem são as pessoas que para nós estão sendo os nossos ídolos, as nossas referências, seja lá no assunto que for? E desencarnando, como ele fala aqui, muitas vezes a sociedade terrena faz um funeral altamente pomposo, mas o Divaldo até conta que uma vez ele estava no exterior e uma mulher muito rica, né, muito conhecida no país que ele estava, ela desencarna e no funeral dela, ela coloca uma cláusula que ela tinha um carro caríssimo, que era um Rolls Royce, e ele deveria ser enterrado junto com ela, no túmulo. E o Divaldo leu isso e achou aquilo ali, né? E o Divaldo ficou pensando naquilo. E a Joana apareceu para o Divaldo e ele falou, olha, eu estou perplexo. E a Joana falou, meu filho, mas do túmulo em diante, a viagem vai ser a pé mesmo. Né?
E aí a gente faz os nossos ídolos na matéria e depois a gente não sabe para onde é que vamos, para onde é que vai. Por isso que é importante a leitura de várias obras diferentes para a gente ter essas reflexões. Você vê, naquela questão do Livro dos Espíritos, que vem falando sobre a movimentação dos espíritos, como os espíritos se movimentam, a gente, quando vai lá em André Luiz, aonde eles vão fazendo uma viagem, uma vinda à crosta, ali, essa vinda à crosta está lá naquele livro Mensageiros, está nos Mensageiros. Relatada a questão 90, desculpa. O espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência dessa distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado a um lugar onde quer ir? Aí o espírito responde as duas coisas. O espírito pode muito bem, se eu quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Aí André vai contar para a gente essa experiência que ele teve. Aniceto, Vicente e André, eles vêm à crosta. Aí André fala assim: ao longo do trajeto entre a região espiritual, onde estava até a crosta terrestre, percorre um trecho em um automóvel de asas, depois a pé e depois por volitação. Então, nessa questão do a pé, o Aniceto vai explicar. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Cálculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé, diz Aniceto. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não haja vocês criado asas espirituais, ele deixa claro, asas espirituais, que possam vencer todas as resistências vibratórias. Olha que coisa. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem desprender no trabalho aquisição. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Aí Aniceto termina dizendo: não é promessa de amizade, é lei. Gente, esse texto dos Mensageiros é só fabuloso. É mostrando, e André, ele nunca traz imagens que deixam dúvida, não. Ele fala que quando vocês criarem asas espirituais, quando ele vem colocando, quando Aniceto vem explicando por que uma parte com a máquina que parece a máquina com asa, um carro com asa, ele explica porque em outro momento tem que ir a pé, um outro momento dá para volitar. Então, ele vai explicando. E ele diz: não poderemos volitar porque vocês ainda não têm condições para vencer barreiras espirituais. Então, é isso aqui que a gente está estudando, gente. Se não for, vocês, por favor, podem colocar suas críticas de vocês. Não tem nada a ver com o que vocês estão estudando com esse ambiente, que esses espíritos estão num ambiente. E nós vamos para lá. Vamos para o ambiente espiritual. Se vamos para esse mesmo, nós não sabemos, mas que nós estaremos num ambiente espiritual criado por nós desde já, essa é a realidade, né? E a gente tem aprendido nesses estudos que Leon Denis tem nos convocado a nos habilitarmos, né? Não, Sueli? A gente tem sentido muito contato com o texto de Leon Denis, dizendo para que a gente possa nos habilitar para poder crescer, criar essas asas espirituais, vencer barreiras interiores. A ciência transcendental, que ele nos convida. Habilite-se. A ciência transcendental. É essa daí, porque saber que nós somos espíritos. E aí, se olhar já agora como espírito, facilita muito no nosso projeto evolutivo, né?
Olha, então a gente só vai fechar aqui, para avançar aqui, para fechar o texto do Memória hoje. Só mais um pouco para terminar o que Hermínio Miranda fala. Onde estão realmente as imagens quando não se encontram presentes na mente? Ele diz, longe de simplificar as coisas. Aí ele vem trazendo um estudo sobre videotape. Eu só vou ler, se encontrar, ela está encontrando, aquela parte que ele vai falando dos videotape, onde está as imagens, quando a gente não encontra, está aqui, para a gente fechar e avançar. Dá mais uma avançada, avança um pouco mais. É assim, ó, ele aprofundou, ampliando isso. Dá uma lida aí para a gente, Joaquim, que aí a gente avança depois, só para a gente fechar com você. Platão, né? Ele aprofundou, ampliou, abriu janelas para o infinito na abordagem ao problema do aprendizado e, por conseguinte, ao da memória. Nossos arquivos mentais são inconcebivelmente mais vastos do que suspeitávamos, porque há neles um... Tá bom. Então, há nele uma vasta arquivos, né? Ele vem colocando de vários arquivos, a gente não vai aprofundar essa parte, não. Vamos voltar para a questão, para a gente estar fechando o texto do Memórias, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores. Camilo diz assim, sim, vivíamos na plenitude da região das sombras. Está ali, está indo. Leia para a gente, Joaquim, por favor. Tá na... Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras, e espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores, pululam por todas as camadas inferiores. Divertindo-se com nossas angústias, prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvaláramos, a fim de convencer-nos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar. Isso. Então, aqui a gente vai... A pretensão não é fazer estudo aprofundado disso, pelo amor de Deus. Mas a gente não pode falar de outra situação antes de falar do livro dos Médios, tá? Pode até seguir aí, Joaquim, que essa é só uma questão do livro dos Médios, então, vamos lá. Que a gente vai trazer aqui Hermínio Miranda, só para a gente finalizar esse estudo com Hermínio Miranda aqui, tá? Por favor. O 237, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento inflige, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Isso. Então, a gente está vendo que, se não ouvem, se retiram. Então... Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Então, gente, a gente está vendo? Aí tem a 245, que eu acho que vale a pena a gente só fazer mais uma referência. Os motivos, veio para a gente, Sueli, os motivos da obsessão variam conforme o caráter do espírito. Algumas vezes, uma vingança que ele exerce sobre o indivíduo de quem teve do que se queixar durante a sua vida ou de uma outra existência. Frequentemente, também, ele não tem outra razão senão o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer os outros sofrerem. Ele encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, em aborrecê-los. Assim, a impaciência que se demonstra com isso mais o atiça, porque esse é o seu objetivo, enquanto que, pela paciência, cansam-no
irritando-se, mostrando-se despeitado, faz-se precisamente o que ele quer. Esses espíritos, às vezes, por ódio, por inveja do bem, é por isso que lançam seus olhares malévolos sobre as pessoas mais honestas. Então, aqui nessa questão, nas duas questões, quando o Camilo fala aqui que pululam espíritos obsessores lá naquelas camadas, né, do invisível, e temos mesmo aqui no nosso planeta, aqui no mundo dos encarnados, também pululam esses espíritos que vêm para nos inspirar, vem dar também essa sugestão, mas a gente precisa ter sintonia com ele. E no 245 eles vão falar, os espíritos para Kardec falam exatamente isso, que eles estão ali usando aquele processo de sugestão, mas para quem já está afinizado com ele. Se não estiver afinizado com as ideias dele, se a gente não estiver lá no nosso iceberg essas mesmas ideias que eles estão nos inspirando, por raiva, por ódio, por vários, ou só para implicar, eles se cansam. E aí, esse é o processo mesmo. Não dá ouvido, porque eles vão se cansar e vão procurar outro. Então, orar por eles, e todo um processo, é um caminho para a gente, então, não sintonizar com esses espíritos para não sofrer esse processo de obsessão que o Camilo está narrando ali, que nós todos podemos, de uma maneira ou outra, ser também sugestionados se a gente tiver essa mesma sintonia e afinidade com as ideias desses espíritos obsessores. Aí ele segue aí, né, o Manuel Filomeno de Miranda trabalha muito sobre isso. Toda a sua obra, ele está trazendo esse alerta para nós. Em diversas obras dele, ele coloca justamente dessa fala mesmo, que pululam esses espíritos em vários locais, e a gente escolha o local, porque se você não tem condição de se blindar, né? Se a gente não tem condição de se blindar, escolhe o local. Então, por isso que Leon Denis está nos convidando. Leia um bom livro, assiste uma boa peça e não fica afinizado com essas ideias, a menos que você seja blindado. Será que a gente é? Muitas vezes a gente está se questionando sobre essas questões, e é bom que a gente sempre entre em processo de oração para a gente estar mais afinado com os espíritos superiores, né? Que sempre vão nos livrar ou vão nos ajustar para caminhos melhores, né? Olha, tem ainda na 249 do Livro dos Médiuns, voltando ao Livro dos Médiuns, que Kardec vem falando das obsessões, a simples fascinação, subjugação, do que vocês leiam lá, começa a 237. Na 249, quando ele vem falando sobre o meio de combater a obsessão, variam. Ele começa assim, conforme o caráter que ele reveste. No finalzinho dessa 249, aí vocês depois leiam, vocês vão ver várias possibilidades de combater, ele diz assim: nossos conselhos não podem aplicar-se àqueles que querem afogar-se. Nossos conselhos não podem aplicar-se àqueles que querem afogar-se. Então, é bem claro esse texto, um pequeno texto do final lá de uma matéria grande, que depende da gente. E nós já estamos, a Rita já colocou aí para a gente que nosso tempo já esgotou. Mas, de qualquer forma, a gente não trouxe todas as questões, não tem importância. A Sueli já trouxe algumas coisas bastante legais sobre Hermínio Miranda. Tem uma questão aqui no Obras Póstumas que vale a pena a gente falar para encerrar. Está lá no capítulo 3, o item 58. Ele diz assim: quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Então, o processo é o mesmo para os dois casos. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto. Olha o processo. Só quem decide somos nós, né?
Nós é que Pois vamos é. decidir quem é um, se a gente vai querer se afogar ou se a Se gente vai afogar querer ou ser seguir os envolvido pelo conselhos. manto do benfeitor. É. Muito legal. Então, a gente vai parando aqui com essa imagem de que os benfeitores nos envolvem, nosso perispírito, como um manto. Isso é uma realidade que nos protege, que nos. Agora, quando a gente quer se afogar, eles são, por vibração, eles são obrigados a se afastar. Não somem, mas se afastam e nos observa, nos protege, espera o momento da gente sinalizar, fazer uma abertura, uma brecha para que eles possam voltar novamente a nos dar essa proteção de manto. Vamos encerrando por aqui. Não é isso, Rita? Está na hora, nossa hora, né? Passou até 5 minutos. Ui! 5 minutos? Gente, não É. pode acontecer isso, meu Deus. Faz a prece aí para a gente, o Joaquim, por gentileza. Pois não. Senhor, é neste momento que nós, através da prece, demonstramos a nossa gratidão pelo muito que recebemos de tuas mãos. Através do teu evangelho, as lições que nos orientam pela nossa reforma moral, através dos exemplos que nos deixastes, no socorro àquele que sofre, àquele que passa pelas provas e expiações deste mundo. Que neste momento, Senhor, ao final do nosso estudo, possamos todos nós, aonde estivermos, sentir a vibração da tua bênção de paz, aquietando em nossa alma os temores em relação aos acontecimentos no dia a dia, nestes caminhos que percorremos neste mundo. Envolva-nos a todos mais uma vez, Senhor, nesta bênção de paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.